Continuando aqui, ó, a segunda ou a terceira geração de imigrantes estrangeiros pode parecer estar totalmente assimilada, tá? Mas geralmente eles constituem uma fraqueza em duas direções. Primeiro, a natureza humana básica deles geralmente é diferente da natureza humana da população original do Império. É aquela coisa que ele fala das características, aptidões, valores e tudo mais, tá? Na raça imperial que existia anteriormente, tá? Ah, não, assim, ó, se a raça imperial que existia anteriormente era lenta e teimosa, os imigrantes eles podem vir de raças mais emocionais, tá? Dessa forma, introduzindo rixas que podem surgir nas políticas nacionais, mesmo se eles parecerem ser leais à tua sociedade. Então é aquele negócio, por exemplo, que eu falei da entrada dos imigrantes na Europa, tá? Eles entram, aí tem a segunda, terceira geração, assim, eles podem falar o idioma, seguir as leis e tudo mais, só que eles têm valores diferentes, eles têm religiões diferentes, eles têm objetivos diferentes. E eles não são tão leais à nação, ao império, quanto a raça que existia ali anteriormente, a que criou o império, tá? Segundo lugar, enquanto a nação ainda é afluente, todas as raças diversas que existem, elas vão parecer tão leais quanto a raça original, tá? Mas quando surge uma emergência, os imigrantes geralmente vão estar menos dispostos a sacrificar as suas vidas e a sua propriedade que os descendentes originais da raça que fundou a nação. Então, assim, no momento de crise, os caras não querem sacrificar recursos, não querem ir para a guerra, não querem defender o território. Eles não estão nem aí. A lealdade deles original, dos imigrantes, é com o grupo deles, não com a nação para onde eles se deslocaram. Tá? Terceiro lugar, os imigrantes, geralmente, eles têm uma tendência maior a formar as suas próprias comunidades, protegendo os seus próprios interesses, tá? E colocando em segundo lugar os interesses da nação como um todo. Isso é o que a gente vê que está surgindo na Europa. Isso é uma coisa que a gente vê também nos Estados Unidos. Terceiro, os imigrantes... Tá, beleza. Quarto, muitos dos imigrantes estrangeiros vão pertencer às raças que originalmente foram conquistadas ou absorvidas pelo Império. Enquanto o Império está vivendo o seu período de ápice de prosperidade, todas essas pessoas são orgulhosas e gratas por terem se tornado cidadãos imperiais. Mas quando o declínio começa a surgir, é extraordinário como a memória de guerras antigas, que ocorreram talvez séculos anteriormente, suddenly são bruscamente revividas, tá? E movimentos locais ou provinciais aparecem exigindo secessão ou independência. E outra coisa também, às vezes assim, é aquela dívida histórica, né? Que eu vou entrar nesse detalhe. Algum dia esse fenômeno, sem dúvida, vai aparecer agora no monolítico e autoritário Império Soviético. Então isso é da época que o cara escreveu o livro. É amazing, é de se surpreender por quanto tempo os sentimentos providenciais podem sobreviver. Então, assim, por exemplo, uma coisa aqui que acontece, tá? Quando está no período de afluência, quando está no período do ápice do Império, tudo que tem imigrante vai para lá, por exemplo, tu pega Estados Unidos. Todo mundo, os negros, os latinos e tudo mais, o pessoal ia para lá e usava a bandeira dos Estados Unidos. Falava assim, não, eu sou americano, entendeu? Eu sou americano e italiano, assim, até na época da Segunda Guerra, entendeu? Então o pessoal tem orgulho. Só que assim, a partir do momento que o negócio começa a cair, aí não, aí começa aquele negócio, não, peraí, eu sou afro-americano, não, peraí, tem a dívida histórica. Não, peraí, a gente tem que se separar. Então, na época do oba-oba, todo mundo fica junto. Só que é aquela união artificial. A hora que o negócio começa a colapsar,
Aí o pessoal tira sua máscara e mostra quem é de verdade, que a lealdade deles é com a tribo deles, é com o grupo deles, tá? Exemplos históricos desse fenômeno são scarcely needed, não são tão necessários, tá? The Idol, a massa romana que tipo não trabalhava e tinha um apetite infinito pela distribuição gratuita de comida e pão e jogos, a política do pão e circo, entendeu? O apetite que a massa romana, principalmente na capital romana, tinha pela política do pão e circo é notória, tá? E totalmente diferente do espírito romano que estava associado com a população no começo da República, no período de guerras, tá entendendo? Do período dos pioneiros e do período da conquista. Então isso mostra como na duração do Império os valores, o comportamento, os objetivos, o estilo de vida da população acaba se modificando. Não só por causa da acomodação da própria população original, que acaba se tornando hedonista e tudo mais, mas também por causa da entrada dos imigrantes e por causa desse melting pot de raças e civilizações, assim, de sociedades diferentes que surgem no Império. Que parece que eles estão unidos, só que na verdade eles não estão unidos. Cada um está defendendo o seu interesse no longo prazo. A hora que a água começa a bater na bunda, a hora que o Império começa a colapsar, tipo aquele kumbaya de todo mundo cantando juntinho num círculo e dizendo que todo mundo é membro do Império, cai. Eles começam a defender só os grupos deles. Frivolidade. Conforme a nação declina em poder e riqueza, o pessimismo universal gradualmente começa a existir na população e o declínio se acelera. Não existe nada em comparação com o sucesso. E na era da conquista e do comércio, a nação era carregada triunfalmente adiante com a onda da sua própria autoconfiança. A República Romana repetidamente teve prestes a ser extinguida. Em 390 a.C., quando os gauleses saquearam a cidade, em 216 a.C., na Batalha de Canaã. Mas os desastres não conseguiam mover a resolução dos romanos iniciais. Porém, nos estágios posteriores do declínio romano, o Império ele era extremamente pessimista e isso tirava a própria resolução, a própria capacidade de resistência da população. A frivolidade é a companhia frequente do pessimismo. Vamos comer, beber e se divertir, porque amanhã a gente vai morrer. Tipo, essa é o pensamento da população nesse período de declínio, tá? A comparação, a similaridade entre várias nações em declínio é realmente assustadora. A massa romana que nós vimos exigia alimento grátis e jogos públicos, jogos gratuitos, entendeu? Shows de gladiadores, corridas de carroças e eventos atléticos. Isso era a paixão deles. Os caras não queriam saber de trabalhar, entendeu? No Império Bizantino, as rivalidades entre os verdes e os azuis no hipódromo chegavam à importância de ser uma grande crise. É uma coisa, por exemplo, que o Black Pigeon Speaks coloca no vídeo dele, que assim, a população para, uma coisa que eu acho absurda, por exemplo, quando tem Copa. A população simplesmente para, o pessoal para de trabalhar para assistir a porra do jogo, tá entendendo? E aqui Desert é feito sobre a população. Até o pessoal que trabalha com bolsa de valores, a parte de economia, eles dizem que assim, tu quer negociar tua dívida, tu quer comprar ações, espera o time do teu país perder. Tipo, a hora que o time do teu país perder, isso vai ter um efeito no mercado. Isso aconteceu esse ano, e daí tu pode fazer umas compras e pode fazer umas negociações melhores por causa do pessimismo da população. Tá, mas assim, julgando pelo tempo e o espaço que é direcionado para esses eventos, eventos de jogos e tudo mais, na mídia e na televisão, futebol e beisebol são as atividades que hoje em dia tomam a maior parte do interesse do público no Reino Unido e nos Estados Unidos. Tá? Os heróis das nações em declínio são sempre os mesmos: o atleta, o cantor e o ator. A palavra celebridade hoje em dia
é usada para designar o comediante ou o jogador de futebol, não o político, o general ou o gênio literário. O declínio árabe. Na primeira metade do nono século, Bagdá aproveitou o seu ápice como a cidade mais rica e a melhor cidade do mundo. Em 861, apesar disso, o calife reinante Mutawakil foi assassinado pelos seus mercenários turcos, que colocaram em prática uma ditadura militar, que durou por 30 anos. Durante esse período, o império colapsou. Os vários domínios e províncias que faziam parte do império assumiram a independência virtual e buscaram seus próprios interesses. É uma coisa que também tu pode ver, por exemplo, no Império Romano. A Ibéria, a França e também quando surgiu o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Tá? Bagdá, a capital do grande império, encontrou a sua autoridade limitada apenas ao Iraque, não ao resto do império. Todos os outros grupos do império fizeram o que eles bem entenderam. Tá? Os trabalhos de historiadores contemporâneos de Bagdá no século X ainda estão disponíveis. Eles profundamente deploravam a degeneração dos tempos em que eles viviam, enfatizando particularmente a indiferença com relação à religião, o materialismo crescente e a flexibilização das moralidades sexual. Eles lamentaram também a corrupção dos oficiais do governo e o fato que os políticos pareciam sempre conseguir juntar grandes fortunas enquanto eles estavam nos seus cargos. Vê se isso não é uma similaridade com o que acontece aqui no Brasil. Das várias vezes que assim a democracia brasileira ela fracassou. O quanto assim o cara é eleito lá como político, ele tem, sei lá, no máximo uns 100 mil, 200 mil no banco, e daí depois de alguns mandatos o cara já está na casa de pelo menos uns 10, 15 milhões. Agora, essa é a parte assim mais famosa, né? O aumento da influência de mulheres na vida pública geralmente está associado com o declínio nacional, tá? Os romanos do final do Império Romano geralmente reclamavam que, apesar de Roma comandar o mundo, as mulheres comandam Roma. No 10º século, uma tendência similar foi observada no Império Árabe. As mulheres exigiam admissão nas profissões que antes eram monopolizadas por homens. Vê se isso não é o que está acontecendo na civilização ocidental hoje em dia. Com esse detalhe delas quererem cotas, ações afirmativas, esse tipo cota em universidade, cargo público, empresa pública, empresa privada, tipo, elas exigem a admissão, elas querem fazer mais parte da vida pública. E a gente vê como o voto feminino ferra tudo quanto é civilização, tá? O que escreveu o historiador contemporâneo Ibn Bessan? O que as profissões de clérigo, coletor de impostos, clerk, de vendedor, coletor de impostos ou padre tem a ver com mulheres? Essas ocupações sempre foram limitadas apenas para homens, tá? Nessa época, muitas mulheres praticaram a lei, e isso é uma coisa que a gente vê que, tipo, a advogada e juíza, elas têm um bias em favor de mulher, foram elas que criaram as porra das varas de família e tudo mais, e essa é uma das razões, por exemplo, que quando uma mulher comete um crime, mesmo crime que o homem, a pena dela é menor e bem mais leve, ó. Muitas mulheres praticaram lei, enquanto outras conseguiram postos como professoras universitárias. Houve uma agitação pelo apontamento de juízas mulheres, que, apesar de tudo, parece que não obtiveram sucesso. Quer dizer, lá tentaram colocar até mulheres para serem juízas. A gente já colocou, entendeu? Isso é uma coisa que eu falo geralmente. Por exemplo, o pessoal diz assim, como é que a Europa, os Estados Unidos, ele está tão pior do que a gente nessa questão do feminismo? Tem uma questão bem básica, tá? Na Europa e nos Estados Unidos, desde lá da década de 60, da segunda onda feminista, como eram países que tinham mais recursos,
Os caras, desde aquela época, eles começaram a colocar em prática cotas para mulheres e ações afirmativas para mulheres, tá? Especialmente em universidades. A parte assim de cota e ação afirmativa para mulher em política foi uma coisa que surgiu bem depois. Mas assim, eles colocaram bastante isso em universidades, tá? E daí é que abre as portas do inferno, entendeu? Porque assim, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, esses países, pelo fato deles terem implementado cotas para mulheres em universidades há uns 50, 40 anos atrás, isso fez com que teve uma grande entrada maciça delas, não necessariamente só no setor privado, tá? Na esfera pública, nos cargos políticos e nas instituições públicas. Então é por isso que assim, o feminismo nessas outras regiões é bem mais sangue nos olhos, porque assim, essas mulheres simplesmente elas receberam de mão beijada essas posições de poder e começaram a usar esse poder delas para querer ferrar com a sociedade, tá? Continuando. Logo após esse período, o governo e a ordem pública colapsou. Os invasores estrangeiros tomaram o país. O resultado foi um aumento em confusão e violência que fez com que não fosse seguro para as mulheres andarem sem escolta nas ruas, com o resultado que esse movimento feminista colapsou. Então vê assim a similaridade que tem desse parágrafo com o que está acontecendo com a Europa atualmente. E assim, ó, quem foi que exigiu assim que o país simplesmente absorvesse imigrantes e desse assistencialismo para eles? Quem é que vota na esquerda? Quem é que é naturalmente comunista e socialista, que isso é uma coisa que o Black Pigeon não reconhece? São as mulheres. São elas que votaram pelo colapso da Europa, tá entendendo? E por que elas conseguiram fazer isso? Por causa daquelas cotas, por causa das cotas que colocaram essas mulheres em posições públicas que elas não tinham que ter acesso. É que nem, por exemplo, aqueles países da Europa, que assim, eu acho que são os países nórdicos. O Ministério da Defesa desses países é ocupado por mulher que não tem nem experiência militar, cara. Tipo, é uma piada. Se isso não é um sinal de fraqueza para as outras civilizações que estão querendo tomar o lugar delas, eu não sei o que mais que é. A raça mestre, né? A Master Race. As pessoas das grandes nações do passado geralmente imaginavam que a sua proeminência no mundo fosse durar para sempre. Roma, para os seus cidadãos, parecia estar destinada para ser a senhora do mundo, tá? Os califes Abbasside de Bagdá declararam que Deus apontou eles para dominar, né, rule, para comandar a humanidade até o dia do julgamento. 70 anos atrás, muitas pessoas da Grã-Bretanha, isso de quando o livro foi escrito, né, acreditavam que o Império fosse durar para sempre. Provavelmente esses 70 anos atrás deve ser 1880, por aí, antes da Primeira Guerra. Apesar de Hitler ter falhado no seu objetivo, ele declarou que a Alemanha iria comandar o mundo durante milhares de anos. Sentimentos como esses são publicamente expressados sem nenhuma adesão, mostram que, em todas as eras, a ascensão e a queda regular de grandes nações passou desapercebida. As simples estatísticas provam que a rotação de uma nação para outra ocorre em intervalos regulares. Essa é a parte que ele fala, por exemplo, que a cada 250 anos surge um império e outro. E todos eles, no período de ápice deles, eles acham que eles estão destinados para durar para sempre. The Belief... A ideia de que uma nação iria comandar o mundo para sempre, naturalmente encorajada pelos cidadãos da nação que está liderando qualquer período, é para atribuir a sua proeminência de virtudes hereditárias. Por exemplo, eles têm essa ideia, especialmente na época de ascensão e na época de ápice, porque eles acham que assim, as virtudes deles vão ser hereditárias, isso vai ser passado sempre adiante, eles vão conseguir se manter. É aquela ideia, por exemplo, de o pessoal que se casa, tem filho e acha que os filhos vão ser iguais a eles, entendeu? É assim, ó, eles carregavam o seu sangue, eles acreditavam que essas virtudes eram carregadas no seu sangue, que as pessoas não iam mudar o comportamento. Qualidades que constituem eles como se fosse uma raça de super-homens, aquele do Übermensch do Hitler, tá entendendo? Que ele tinha aquela ideia do homem do partido nazista.
uma ilusão que... Tá. Isso é uma ilusão, tá? Porque até mesmo essas nações, elas chegam a um ponto de começar a usar o trabalho barato de estrangeiros. Por exemplo, no Império Romano tinha os escravos, entendeu? Por exemplo, se a gente for pegar as nações assim dos últimos 100 anos, assim, a gente tem aquele comércio internacional e daí aqui, por exemplo, ó, eles pegam a mão de obra barata dos estrangeiros e colocam eles para executar os trabalhos que a população nativa de origem do lugar não quer exercer, entendeu? Por exemplo, aquela parte ali dos Estados Unidos, dos imigrantes latinos, os imigrantes do México, que vão para os Estados Unidos fazer os trabalhos que os norte-americanos não querem mais fazer, tá? Só que assim, tem a outra parte mais importante aqui, ó. Eles colocam esses imigrantes não só para fazer os trabalhos que eles não querem fazer, mas eles colocam eles também para servir como mercenários para lutar as batalhas deles. Então, assim, quando o Império está num período de declínio, tu vê que o exército dele não é mais composto pela raça que criou esse império, tá? Isso tu consegue ver no final de Roma, tá? Que basicamente os imigrantes iam para Roma para fazer aquele serviço do exército e teve vários imperadores ali do final de Roma que não eram romanos nativos. Tinham vários imperadores que assim tinham vindo ali da época da região da Ibéria, que era a colônia mais antiga deles, entendeu? E se tu pega também nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Tu vê que assim, no exército deles tem um monte de negro, tem um monte de latino, entendeu? É aquele pessoal que não era da raça de origem, mas tipo, não tem mais aquele patriotismo, não tem aquela vontade de se sacrificar pela nação. Não estou falando se isso é certo ou errado, só estou falando que é o que acontece, tá? Essas pessoas mais pobres, elas estavam muito satisfeitas, elas são totalmente satisfeitas em migrar para as cidades ricas do Império. E daí elas formam uma forma adulterada de homogeneidade com a raça conquistadora, tá? E daí a raça conquistadora, ela inconscientemente, né, a raça de origem, assumiu que eles seriam para sempre os líderes da humanidade. E daí, por causa disso, eles relaxam as suas energias e passam a maior parte do seu tempo se divertindo e vendo esportes e celebridades e tudo mais. Simplesmente eles acham, não, a gente já conquistou, a gente tem esse império gigante, a gente não precisa mais se esforçar. Então a gente vai ficar agora só se divertindo e colocar os outros serviços que a gente não quer fazer, coloca os imigrantes para fazer esses serviços.